conhecimento amplia a vida. Essa frase nunca fará tanto sentido quanto quando nos referimos aos profissionais de saúde. Muitos de nós sonham desde a infância com esta profissão tão nobre. Uns chamam de dom, outros de vocação, mas ser um profissional de saúde é a escolha de uma vida. Esta jornada é repleta de exigências e alto nível de dedicação. Sim, o período acadêmico é difícil, mas as pessoas não imaginam o novo mundo de informações que se abrem para quem escolhe se dedicar à área da saúde. Tamanha dedicação faz com que as expectativas sejam altas desde o início da graduação, o que se confirma ao longo dos anos com a dedicação do dia a dia e suas conquistas profissionais, que se multiplicam com o firme propósito de cuidar das pessoas e salvar vidas. A cada plantão, atendimento ou procedimento realizado, o profissional se sente mais preparado e os receios de recém-formado vão ficando para trás e vão dando espaço para um profissional mais maduro que se torna referência no que faz. Para colaborar com este desenvolvimento, existe a Esculap Academia. Desde 1995, oferecemos cursos e programas de educação continuada, combinando conhecimento científico com técnicas aplicadas e aprendizado digital. Desta forma, contribuímos para que os profissionais desenvolvam suas habilidades e capacitem-se com o que há de mais moderno em todas as áreas terapêuticas nas quais a B-Braun se faz presente. Especialmente idealizada para profissionais apaixonados e ambiciosamente comprometidos com a saúde das pessoas, a Esculap Academia conecta o profissional às novidades e avanços dos produtos B-Braun, utilizando conceitos de treinamento e tecnologias inovadoras que tornam o aprendizado uma experiência e nos aproximam do dia a dia das instituições de saúde. O distanciamento social acelerou o processo de digitalização no mundo. A Esculap Academia evoluiu junto. Passamos por grandiosas transformações que trouxeram novas soluções para nos conectar e aproximar ainda mais, mesmo que virtualmente. Hoje, a Esculap Academia, braço acadêmico científico do Grupo B-Braun, já é uma referência global em capacitação e treinamentos, movimentando uma rede de conhecimentos que abrange mais de 40 países. Cuidar do outro em períodos tão delicados requer responsabilidade e muita dedicação. Ser profissional da saúde é muito mais que exercer o que foi estudado. Ser profissional da saúde é um ato de amor pelas pessoas e pela vida. Por isso, a Esculap Academia assume a responsabilidade de juntos contribuirmos para o aprimoramento da assistência médica para proteger e melhorar a saúde das pessoas ao redor do mundo, por meio de diálogos dedicados à vida. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Elizabeth Buozzi e atualmente estou como gerente de produtos na linha de acessos vasculares aqui na Bebral Brasil. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Hoje eu estou aqui com a parceria da Academia Esculap para conectar pessoas e compartilhar ideias. E será um marco histórico para a terapia intravenosa e acessos vasculares no Brasil, pois é a primeira live sobre catéter venoso periférico longo, o Deep Access. O que precisamos saber? Vamos fazer uns combinados antes da gente começar? Se você tiver uma dúvida, comentário, qualquer outra observação que você queira fazer, você pode colocar no chat. E daí você pode se identificar ou não, fica a seu critério, tá bom? Porque no final vamos responder algumas perguntinhas. Agora eu vou chamar um convidado muito especial para se juntar aqui com a gente nesse momento.
Eu vou chamar o enfermeiro Bruno Pires. E o Bruno, ele é mestrando em ciências pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Ele tem o curso intensivo em acesso venoso periférico pela PIC Excellence nos Estados Unidos. Ele é especialista em PIC-PORT pela Grumave da Espanha e pelo Gavesalt da Itália, do Dr. Piccirucci. Ele é membro da Infusion Nurse Society americana e ele é consultor técnico científico aqui da Bebral, da Academia Esculap. É com você, Bruno. Não, né? Olá, pessoal. Boa noite a todos. Todos me ouvindo? Bom, Sim. bom, pessoal. Sejam bem-vindos aí. É, Primeiramente, eu queria agradecer o pessoal da Esculap que me fez mais esse convite. É uma honra estar aqui falando com vocês. Estou vendo aqui que no chat tem muita gente falando. Que bom, que bom. Espero que vocês possam continuar aí falando durante a apresentação. É, Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí o pessoal da Esculap. Eu acho que meu áudio vai dar uma melhoradinha agora. Então, é isso. Então. E agradecer o pessoal da Esculap, agradecer a Elizabeth, que fez essa apresentação, que teve essa ideia aí bem bacana da gente falar um pouquinho do periférico longo, né? Na verdade, um novo dispositivo que está chegando aí para gente, que vai ajudar bastante sobre alguns gaps que nós temos dentro dos acessos vasculares, né? Vai preencher aí essas lacunas entre um dispositivo e outro e nos ajudar a escolher o melhor dispositivo para os nossos pacientes e, e, e chegar ao final da terapia intravenosa. Então, eu acho que eu posso começar, né? Acho que, Beth, posso iniciar aqui com o pessoal? Pode sim, manda bala. Então, fechou. Então, vamos começar, vamos falar. Vou fazer aqui a... Vocês conseguem ver a apresentação, pessoal? E agora? Ainda não, Bruno. Um minutinho. Agora sim. Só que aí você coloca no modo apresentação e aí eu vou pedir para o pessoal no chat responder se vocês estão vendo direitinho como o modelo apresentação, pessoal. Já responderam que sim, Bruno. Tá, joia. Então, vamos começar. Então, eu acho que a Beth fez uma breve apresentação aí minha, né, pessoal? É, já espero, acho que muitas pessoas já me conhecem. Então, para quem não me conhece, né, professor Bruno Pires, a nossa host aí já fez a minha apresentação. E aí vamos ao que interessa, então. Prazer estar com todos aí. E acho que para a gente começar a falar um pouquinho sobre acesso venoso periférico, a principal, o que a gente precisa primeiro saber é que para ele ser acesso venoso periférico, para a gente ter um acesso venoso periférico, ele precisa ter algumas indicações corretas, né? Então, na hora de escolher um acesso venoso periférico, e antes da gente conhecer um acesso venoso periférico longo, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, é entender que o acesso venoso periférico longo, ele é um acesso venoso periférico, ou seja, ele vai ter as mesmas indicações de um acesso venoso periférico curto, assim como ele também vai ter as mesmas indicações de um acesso venoso periférico, o midline, né? Então, eu vou até falar para vocês um pouquinho daqui a pouco sobre essa diferença entre catéteres, mas o acesso venoso periférico longo, apesar de algumas pessoas quererem colocar, né, ou até mesmo poder colocar, talvez essa é até a mesma ideia, né, de poder colocar o acesso venoso periférico longo
entre um acesso venoso periférico e um PIC ou um outro catéter central, mas ele não se torna um nem meio catéter central e nem um periférico melhor. Ele é um periférico comum em que todas as características de indicação para um acesso venoso periférico vai ser para o acesso venoso periférico longo, né? Então, terapias em que elas são indicadas para curto e médio prazo, né? Que tenha soluções com pH entre 5 e 6, né? Ou seja, sem extremos de pH, pHs entre a sua naturalidade ali, entre a parte mais neutra, a gente vai poder ter um acesso venoso periférico. Drogas com as molaridades menores que 6 miligramas, 6 miliosmol por litro, desculpa. Então, isso a gente vai poder manter, né, dentro de um acesso venoso periférico. Nutrição parenteral com essas osmolaridades mais baixas, próprias para acesso venoso periférico. Solução não associada a dano endotelial potencial, né? Porque existe muito aquela discussão entre vesicante e irritante. A gente pode sim ter medicações irritantes e vesicantes, mas vão ter algumas soluções que elas vão ter características irritantes, né? Ou até mesmo características vesicantes. E às vezes elas vão ter um pH normal e até uma osmolaridade normal, dentro dos extremos. Mas elas vão ter alguma característica que possa estar associada a algum tipo de lesão endotelial. E a gente precisa aprender. Há muito tempo se falava sobre é, é, evitar extremos de pH e osmolaridade acima de 600 miliosmol. E aí, então, o que não estivesse dentro disso poderia ser infundido dentro de um periférico. Mas, às vezes, você vai ter uma solução que vai ter um pH comum, uma osmolaridade normal, um pH mais neutro, uma osmolaridade abaixo de 600 miliosmol, mas que ela vai ter alguma característica que causa uma lesão endotelial, que tem um potencial de lesão endotelial. Então, isso a gente também precisa ter em mente, né? Infusão prolongada de drogas vesicantes, terapias que exijam infusão prolongada. Um minuto aqui, pessoal. Um minutinho, pessoal. Desculpa, pessoal, eu não vi que a bateria do meu notebook estava de fora da tomada. Então vamos retomando aqui, né? Terapias que exijam infusão prolongada de drogas incompatíveis com a rede venosa periférica, amostragem de sangue diária repetida, necessidade de monitoramento hemodinâmico e a necessidade de terapia intravenosa de longo prazo, maior que 3 ou 4 meses. Todas essas características, elas vão ser proibidas para um acesso venoso periférico, né? Então, esse primeiro quadrado é o que a gente vai indicar para um acesso venoso periférico, e esse quadradinho de baixo é o que a gente vai contraindicar para um acesso venoso periférico. E aí, a gente compreendendo um pouquinho mais sobre os acessos venosos periféricos, né? Hoje, o que vai ser dividido em unanimidade para todas as literaturas até hoje, né? Então, eu estou falando literalmente até a presente data. Amanhã pode ser que surja uma nova literatura, mas é, dentro dos dispositivos periféricos, de uma forma bem unânime, né, a grande parte das literaturas vão dividir os acessos venosos periféricos em os acessos venosos periféricos curtos, os acessos venosos periféricos longos e o midline. Então, e o que isso significa, né? Antigamente os acessos venosos periféricos eles eram muito empíricos. Então, a gente aprendia ali a punção na faculdade ou no curso técnico e para a gente só existia um único acesso, né? Então, a gente tinha ali o acesso periférico, puncionava paciente e pronto. Fazia e era isso. Hoje em dia, os próprios acessos venosos periféricos estão evoluindo e eles foram se dividindo.
Então, a gente hoje tem os acessos venosos periféricos curtos, longos e midline. O foco da nossa aula hoje é os acessos venosos periféricos longos, mas eu não consigo falar sobre os acessos venosos periféricos longos sem vocês compreenderem qual é a diferença entre os acessos venosos curtos e os longos de preferência, né? Então, hoje, o que a Infusion Nurse Society diz sobre essas nomenclaturas dos acessos venosos periféricos, né? Ela vai falar para nós, dentro da sua literatura de 2021, sobre uma característica, ela vai categorizar, né, em 3 tipos os acessos venosos periféricos. Ela vai falar dos acessos venosos periféricos curtos, e aí a Infusion Nurse Society ela vai trazer como característica desses acessos venosos periféricos, principalmente o tempo e o local de inserção. Então, o que ela pega para dividir ou para categorizar quais são os acessos venosos periféricos, vai ser praticamente o tempo e o local de inserção. Então, para os acessos venosos periféricos, o AVP curto, segundo a Infusion Nurse Society, vão ser aqueles catéteres que vão ter uma indicação para terapias, né, compatíveis com a rede venosa periférica menor que 4 dias e que possam ser inseridas em veias periféricas superficiais, né? Os acessos venosos periféricos longos, ela não cita uma quantidade de tempo, né? Ela não vai citar uma quantidade de tempo, mas ela também fala que esse catéter ele vai ser indicado para substituir o acesso venoso periférico curto em pacientes que tenham dificuldade de acesso é, é, de algum tipo de acesso, mas que também vai ser indicado ali para terapias um pouco mais prolongadas. O midline, né, ela também vai colocar aí como indicação a inserção em veias é, iguais à do pique, ou seja, em uma inserção que vai ser igual à do pique, em braço, né, nunca em antebraço, no caso, em braço, mas com uma indicação para terapias de mais médio e longo prazo também. Tá? E aí, outra nomenclatura que a Infusion Nurse Society traz e as outras literaturas americanas, então, só para a gente compreender, né? A Infusion Nurse Society ela é uma literatura americana. Então, ela vai trazer aqui para nós, né? E aí, outra coisa que eu não falei aqui foi o tempo, né? Então, o midline aqui, ele vai colocar aqui pela Infusion Nurse Society algo até 14 dias, né? Então, para uma terapia até 14 dias, ela nem cita 30 dias, ela fala até 14 dias. E aí, uma outra nomenclatura que as literaturas norte-americanas gostam de falar é sobre o acesso venoso periférico longo ter um outro nome, né? No caso, o mini midline. Então, eles gostam muito de chamar o acesso venoso periférico longo de mini midline. Então, hoje, pela Infusion Nurse Society, a gente vai ter catéter venoso periférico curto, catéter venoso periférico longo e catéter midline. Ao longo da literatura da Infusion Nurse Society 2021, ela se confunde um pouco, ela se perde um pouco em alguns posicionamentos desses catéteres e a gente acaba ficando sem conseguir compreender de fato, né, algumas indicações, alguns posicionamentos. Então, em algum momento ela fala midline, em algum momento ela fala mini midline, em algum momento ela fala catéter longo, e aí a gente fica um pouco perdido dentro da literatura Infusion Nurse Society. Acredito eu que nessa próxima literatura de 2023, que vai ser lançada agora no próximo ano, é, é, eu acredito que vai vir com uma nomenclatura, com os acessos venosos periféricos um pouco mais bem definido, né? Principalmente essas questões de posicionamento. Se ela vai continuar mantendo a divisão desses catéteres por dia ou a divisão desses catéteres por tamanho, né? Assim como, por exemplo, ela também traz outras características, né? Como, por exemplo, ela não traz a definição desses catéteres, ou seja, como eles são, né?
ela não traz as suas características, ela apenas fala catéter venoso periférico curto, catéter venoso periférico longo e midline, né? Então, ela, aqui, como eu disse para vocês, a localização que ela vai colocar para o curto são a de veias superficiais, a do longo de veias superficiais e veias profundas. Então, dentro da Infusion Nurse Society, ela também recomenda que o catéter venoso periférico longo possa ser inserido em veias superficiais, inclusive sem a utilização de ultrassom ou até mesmo de infravermelho, mas também pode ser inserida em veias profundas. Já o midline, somente para veias profundas, aquelas veias do pique em que a gente vai utilizar. Aí nunca outros tipos de veia do midline. E aí, trazendo essa comparação, fazendo essa comparação entre literaturas americanas e literaturas europeias, né, a gente vai ter agora um consenso europeu, né, do grupo de acessos vasculares Wokova, né, onde a gente tem uma literatura extremamente atualizada de 2023 aqui, ó. Né, então a gente tem uma literatura extremamente atualizada desse ano ainda, é um consenso europeu, né, aonde eles vão definir os acessos venosos periféricos por tamanho, né? E eles vão trazer uma descrição mais detalhada desses acessos venosos periféricos para uma melhor indicação, né? Para melhor escolha do dispositivo periférico para os pacientes. Tá? Então, dentro dessa recomendação europeia, a gente vai ter lembra que lá na Infusion Nurse Society ela vai falar que o acesso venoso periférico curto é para terapias menores que 4 dias. Então, ela vai trazer tempo e localização de inserção. Aqui, ele vai trazer o que vai definir os catéteres é o tamanho desses catéteres. Não é posição de ponta. Então, por exemplo, por mais que você insira né, por mais que você insira um acesso venoso periférico longo em uma veia mais uma veia mais proximal, aonde você consiga deixar esse catéter em linha média ali do tórax, né, em linha mid-clavicular, que é o que a gente costuma dizer, esse catéter vai continuar sendo o acesso venoso periférico longo, e não midline, né, e não outro tipo de catéter, porque o que vai definir é o seu tamanho e não sua localização de ponta e nem o seu local de inserção. Então, a gente vai ter aqui um acesso venoso periférico curto, que vão ser todos aqueles acessos venosos periféricos com menos de 6 centímetros, os acessos venosos periféricos longos, que vão ser todos aqueles entre 6 e 15 centímetros, e os midlines, que vão ser todos aqueles acima de 15 centímetros. Ele também vai dividir os curtos entre simples e integrados, mas isso daí é uma coisa à parte. E aí o porquê desse motivo de se dividir os acessos venosos periféricos e até mesmo criar, né, porque esse acesso venoso periférico longo, ele é algo mais recente, né, ele foi criado bem mais recente do que o acesso venoso periférico curto. E o porquê dessa criação desse acesso venoso periférico longo e o porquê de agora a gente definir e categorizar os acessos venosos periféricos longos e trazer, inclusive, um fluxo de escolha para cada dispositivo periférico. Justamente porque a nossa realidade hospitalar, e vocês podem concordar comigo, né, que a nossa realidade hospitalar é exatamente essa que a gente está vendo nas fotos. São pacientes bastante difíceis de punção, né, que é o que a gente vai chamar de pacientes diva, né, pelo estudo, né, pela própria nomenclatura DIVA, pelos estudos DIVA, a gente que DIVA vai significar Difficult Intravenous Access, né, ou seja, pacientes que são difíceis de acesso intravenoso. Então, todos esses pacientes que são categorizados como DIVA, eles vão precisar de um tipo de periférico comum. Por quê? Porque é o seguinte, não é porque um paciente ele é difícil acesso que eu tenho que ir para um catéter central. O que vai definir isso é a terapia dele e não as condições desse paciente. Então, por exemplo, esse meu paciente, às vezes, ele é muito difícil de acesso, mas ele vai precisar fazer somente
por exemplo, 2 dias de medicação intravenosa, que é uma medicação compatível com a rede venosa periférica. Então, não vale a pena, e também não tem o porquê, né, a gente inserir um catéter central nesse paciente, sendo que a terapia dele pede uma terapia intravenosa periférica comum e ainda mais pela quantidade de tempo. Então, hoje, a gente conseguiria utilizar os acessos venosos periféricos longos para suprir essa necessidade, né, para suprir essa falha que a gente vai ter, essa lacuna que a gente vai ter entre um acesso venoso periférico extremamente curto e, às vezes, um catéter central, né? Que a gente não vai conseguir puncionar o paciente ou a gente vai colocar coisas demais no paciente, né? Então a gente teria aí um acesso venoso periférico longo que a gente vai destrinchar um pouquinho mais aqui sobre ele. Ainda sobre os catéteres venosos periféricos longos e comparando eles ainda um pouco com os acessos venosos periféricos longos, o consenso europeu, ele vai falar que os acessos venosos periféricos curtos eles devem permanecer no paciente entre 24 horas e 48 horas, né? A gente sabe que hoje a nossa realidade principal é exatamente essa, que eu acabei de colocar aqui nas slides para vocês, né? Que 90% desses catéteres curtos, eles vão falhar antes do término da terapia desse paciente. A gente sabe, quem trabalha dentro do hospital, que trabalha com acesso venoso periférico curto, sabe que a gente funciona hoje, o paciente vai perder entre hoje e amanhã. É fato, né? É muito difícil você ver um catéter que vai permanecer por mais de 48 horas num paciente. Muito difícil mesmo, né? E, é, às vezes, até mesmo 50% desses catéteres ainda se perdem dentro das primeiras 24 horas, né? Então, tendo isso em consideração, né, levando isso em consideração, o Ocova, esse consenso Ocova, ele vai literalmente corroborar com esses outros 2 artigos que a gente tem sobre a falha desses catéteres, né? Os acessos venosos periféricos curtos, eles falham. E aí é por isso que esse consenso traz aqui para a gente uma indicação de 24 a 48 horas com terapias periféricas compatíveis, né? E aí o porquê dos 24 e 48 horas, né? Muitas vezes no paciente diva, a gente vai ter um acesso praticamente desse jeito aqui, ó, dentro de uma veia. Então, para quem está com um pouquinho de dificuldade de visualização, isso daqui, ó, essa parte aqui é uma veia, tá vendo? Isso daqui é uma veia. Isso daqui é um catéter periférico curto inserido dentro de uma veia. Você consegue compreender que esse catéter ele tá com grande parte dele para fora da veia e somente um pequeno pedaço dele para dentro da veia. E aí você concorda comigo que às vezes no primeiro flush que você fizer, ou na primeira medicação, ou na primeira movimentação, quando esse paciente for ao banheiro, quando esse paciente se levantar, ele pode perder esse acesso, porque você tem pouquíssimo catéter aqui dentro da veia, tá vendo? Agora, o que seria um bom catéter, né, dentro da veia para evitar a perda? Esse tipo de catéter aqui, onde você tem uma boa quantidade de catéter literalmente deitado dentro da veia. Você está vendo aqui, ó? Então aqui a gente tem a veia e a gente tem uma quantidade de catéter boa dentro da veia. Então, o que que esse consenso ele fala para nós? Que esses acessos venosos periféricos curtos, quando é inseridos em pacientes DIVA, ou seja, pacientes de difícil acesso, é porque você pegou veias mais profundas para conseguir acessar. Então, esse catéter ele vai ficar mais ou menos desse jeito dentro da pele, né? Desculpa, dentro da veia. E aí esse catéter vai se perder com 24 horas. Então, ele recomenda que o acesso venoso periférico curto em pacientes DIVA deve permanecer somente por 24 horas. Já o catéter venoso periférico curto em pacientes não DIVA, ou seja, em pacientes que não são de difícil acesso, ele deve permanecer por até 48 horas. Claro que hoje, de acordo com as literaturas, inclusive, os acessos venosos periféricos, tanto curto quanto longo, a recomendação é que ele seja trocado quando clinicamente indicado. Então, assim,
Ok, é um periférico curto, mas ele passou das 48 horas funcionando, então ele permanece dentro do paciente, ele permanece dentro do vaso, tá bom? Não necessariamente a gente tem que retirar, mas o tempo médio de duração em pacientes de acesso venoso periférico curto DIVA é de 24 horas e não DIVA de 48 horas. Isso foi o resultado de vários estudos, né? De um compilado de vários estudos. E aí a gente tem a questão da Anvisa, que é a nossa o quê? A nossa literatura brasileira. E aí a Anvisa, ela vai falar que a troca do dispositivo venoso periférico vai ser com 96 horas, né? E crianças quando clinicamente indicado. O que confronta um pouco com a recomendação europeia, mas que eu acredito também que deva ser isso alterado como recomendação na próxima edição da Anvisa, que deve sair ou no final desse ano ou no início do ano que vem. Então, a nova recomendação da Anvisa, eu acredito que se ela for seguir as literaturas, incluindo Infusion Nurse Society, ou seja, literatura americana com literatura europeia, que ela deve, né, colocar uma recomendação também para todos os dispositivos de somente troca quando clinicamente indicado, ou até mesmo trazer uma atualização ainda mais completa, colocando inclusive, né, os acessos venosos periféricos, desculpa, os acessos venosos periféricos e as suas variações, como, por exemplo, o midline e o periférico curto e longo. Hoje, a nossa última literatura brasileira que a gente tem da Anvisa sobre acessos venosos periféricos, não se faz distinção sobre acesso venoso periférico curto, longo e nem mesmo midline. Mas eu acredito que na próxima edição isso deva vir um pouco mais atualizado para a gente, né? Então, o paciente DIVA, né, sem ultrassom, a gente vai permanecer com 48 horas. No paciente DIVA, 24 horas, os acessos venosos periféricos curtos, eles vão ser indicados para urgência e emergência, principalmente, e para coleta de sangue somente durante a punção. Então, eu puncionei, eu posso coletar, depois eu não vou ter mais coleta de sangue, tá? Então, hoje, os acessos venosos periféricos curtos, idealmente, são indicados para urgência e emergência, né? Para você atender esse paciente ali rápido, e depois você ter um outro dispositivo melhor, tá bom? E aí a gente parte para os acessos venosos periféricos longos. Então, acredito que vocês tenham compreendido um pouco sobre os acessos venosos periféricos curtos, que eu acho que é algo que vocês conhecem bastante, né? Já sabem desde sempre, já conhecem desde sempre, mas que agora ficou mais visível para vocês sobre o que é um acesso venoso periférico curto, para que a gente possa comparar a partir de agora com o acesso venoso periférico longo e entrar no que a gente realmente importa, né? Hoje, os catéteres periféricos longos são indicados para pacientes que são DIVA, né? Que é aquilo que eu falei para vocês, pacientes de difícil acesso venoso, né? Idealmente, né, isso aí é o que a Infusion Nurse Society recomenda, né? O que ela traz para a gente como recomendação é os acessos venosos periféricos longos para paciente DIVA, que esses catéteres sejam preferencialmente inseridos por uma orientação ultrassonográfica, por tecnologia infravermelha e por sound, né? Então, isso é uma recomendação que ela faz. E que essas veias, elas precisam ser avaliadas para garantir que 2/3 desse catéter, pelo menos, estejam dentro do vaso, né? Ou seja, que você tenha uma quantidade suficiente de catéter dentro do vaso, porque é isso que vai fazer com que o catéter não se perca, né? Que o catéter não perca. Então, se você tem mais catéter dentro do vaso, você tem um catéter mais seguro para terapia intravenosa. Então, o consenso europeu, aqui eu falei de uma literatura americana, né? Praticamente um consenso americano também, e aqui um consenso europeu. É importante que a gente traga esse debate para que a gente possa compreender aonde está quem em cada coisa.
né? Aqui não é para dizer quem está errado ou quem está certo, mas para que a gente possa compreender a diferença entre uma terapia, entre um consentimento americano e um consentimento europeu, mas tendo em consideração que esse consentimento europeu ele está muito mais atualizado do que um consentimento americano, tá bom? Então, o consenso europeu ele vai falar sobre, de forma mais detalhada, os acessos venosos periféricos longos. Né? Ele vai falar aqui para a gente, então, sobre técnica de inserção, né? Expectativa de duração, desempenho clínico e o custo. Né? Então, a técnica de inserção que ele recomenda para os acessos venosos periféricos longos vai ser o catéter sobre agulha, né? Sound simples, sound modificada. Então, ele pede para que se usa tanto uma punção sem ser com ultrassom, quanto com ultrassom, né? Ele fala também que a expectativa de duração desses dispositivos, segundo a literatura, vai ser de 2 a 4 semanas. Então, você consegue observar aí que a gente tem um catéter que vai estar durando bastante dentro do paciente, né? Permanência sem possibilidade de coleta de sangue, né? Uma menor permanência, na verdade, e um custo menor quando comparado a um acesso central, como, por exemplo, o PIC, né, ou um PIC-PORT, ou até mesmo um catéter venoso central. Então, ele vai ter um custo muito menor, e, às vezes, até cumprindo a terapia, que seja uma terapia compatível com a rede venosa periférica. E aí, quando a gente fala dos acessos venosos periféricos longos, dentro da literatura, o resumo dela é o seguinte: para os pacientes DIVA, aqui, ó, para os pacientes DIVA, que a gente for funcionar com o ultrassom, você pode manter este catéter por uma terapia maior do que uma semana, né? Agora, se o paciente ele é não DIVA sem ultrassom, ele também pode ser indicado para terapias maiores do que uma semana. No geral, as terapias elas vão ser para até 4 semanas, né? Para esse tipo de dispositivo. O próprio fabricante também vai dizer que pode ser, esse catéter pode permanecer por até 30 dias no paciente. Tá? Mas vai depender muito do protocolo, e a gente aí hoje vão ter algumas literaturas que vão estar mostrando para a gente alguns outros tempos de permanência um pouco diferentes, tá bom? A punção ecoguiada que a gente falou, né, que que eu acabei de citar para vocês, é basicamente essa, né? Ou seja, a utilização de um ultrassom para inserir um acesso venoso periférico longo, porque se ele tem, né? A ideia é, se eu tenho um catéter maior, um catéter mais comprido, então eu posso conseguir acessar veias mais profundas e permanecer com mais catéter dentro da veia. Então, a partir daí, né, eu conseguiria manter um catéter mais seguro para minha terapia. E aí no mercado hoje no nosso mercado, a gente vai ter, não necessariamente no mercado brasileiro, mas o que a gente tem disponível hoje quando a gente fala sobre acesso venoso periférico longo. Aqui nesse vídeo vocês conseguem observar, né, o tamanho desse catéter e o quanto ele é bem mais extenso, né? Então a gente vê aqui dentro dessas punções o quanto ele é mais extenso, porque olha só, né, a gente tem aqui um ultrassom, a gente já tem um catéter aqui abaixo do ultrassom, inclusive. Então, a gente tem um catéter que é por isso que a gente chama de longo, é justamente pelo seu tamanho, né? Então, hoje no mercado, a diferença de tamanhos que a gente vai ser entre 6,4 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros e 12 centímetros. Sendo que 12 centímetros, hoje, a gente não vai ter no mercado brasileiro. No mercado brasileiro, hoje, a gente vai ter 6,4 centímetros, 8 centímetros e 10 centímetros. Dentro do nosso mercado, nós também vamos ter alguns tamanhos de catéter. Grande parte, né, vai estar entre aqui, ó, 20 e 18 gauges, né? Mas a gente tem no mercado também 24 gauges, 22 gauges, 20 gauges e 18 gauges. Isso daqui representa aquilo que vocês conhecem das cores do catéter, né? O 24 é o amarelinho,
o 22 é o azul, o 20 é o rosa e o 18 é o cinza, se não me falha a memória, ou é o laranjinha, tá? Então, às vezes até depende também. Então, a gente vai ter tamanhos e calibres, tá? Então, a gente tem todos esses dispositivos. E aí, pessoal, para a gente poder entender, talvez, qual seria o melhor tamanho de dispositivo para o meu paciente, e saiu recentemente, inclusive esse ano, na verdade, ano passado foi apresentado no Ocova, e esse ano, esse catéter, esse trabalho foi apresentado e foi publicado para nós, né, esse ano. E essa literatura vai falar para a gente sobre a utilização de catéteres periféricos longos em pacientes DIVA. Tá vendo? Ele vai falar sobre a utilização de catéteres venosos periféricos longos em pacientes DIVA, com, né, o uso da ultrassonografia. Então, o que que esse artigo trouxe para a gente? O que que essa literatura trouxe para a gente em relação aos tamanhos e essas diferenças entre os cateteres venosos periféricos longos e seus tamanhos, né? Tendo em consideração e lembrando para vocês que os acessos venosos periféricos longos a gente vai ter 6,4, 8, 10 e 12. Essa literatura trouxe para a gente que dentro de uma quantidade de pacientes bastante consideráveis, aqui, né, mais de 3.000 pacientes, os acessos venosos periféricos longos, que tem 6,5 centímetros, faltou um C aqui, pessoal, desculpa, tá? Entre 6, os pacientes que receberam os acessos venosos periféricos longos com 6,5 centímetros tiveram a mesma performance do que aqueles que tiveram 10 e 12 centímetros. Então, ou seja, talvez esse tamanho, às vezes a gente pensa, será que quanto maior o catéter, melhor a performance? Às vezes não necessariamente, né? E aí a gente está comparando entre os acessos venosos periféricos longos. Não estamos falando entre acessos venosos periféricos longo e midline, tá? Então, quando a gente fala entre os acessos venosos periféricos longos e os seus tamanhos, não parece que não houve uma diferença significativa em relação à sua performance do 6 para o 12, tá? O que importa e o que é recomendado pela Infusion Nurse Society é que você mantenha 2/3 do catéter dentro da veia. Hoje em dia, quem está dentro da prática clínica, né, quem está funcionando o acesso venoso periférico longo, percebe que é muito difícil, ainda mais por se tratar de uma parte periférica, né? A gente não está funcionando veias do pique, a gente não está funcionando veias centrais, e aí, se a gente for levar para o lado de que a gente está funcionando veias periféricas, a ideia de veias periféricas, mesmo para catéteres mais longos, é nunca ultrapassar 1,5 cm de profundidade, né? A gente sabe que hoje, quem vive a prática clínica, sabe que grande parte das veias venosas periféricas estão entre 0,5 e 1 centímetro. Então, se você funciona um catéter venoso periférico curto, por exemplo, de 6,4, 6,5 centímetros, se essas veias estão a 1 centímetro, você vai ter muito mais de 2/3 desse catéter dentro da veia. Então, o que importa hoje é manter-se 2/3 desse catéter dentro da veia, né? Aí, se você introduz 12 centímetros, você vai ter muito mais. Mas a performance não necessariamente vai ser diferente, entendeu? Existem ainda algumas complicações, porque, por exemplo, catéteres que têm 6,5 centímetros, você consegue fazer punção em antebraço, mas não consegue, você consegue fazer punção em antebraço e braço. Já os catéteres periféricos longos com 12 centímetros, você não consegue fazer punção em antebraço, justamente que às vezes o próprio antebraço vai ter quase o tamanho de 12 centímetros, então não daria, ele passaria pela fossa cubital. Então, com a quantidade de N consideráveis, né,
os acessos venosos periféricos longos, com 6,4 centímetros, eles tiveram menor deslocamento, tá? Eles tiveram um menor deslocamento e um melhor custo-benefício, porque ele é muito mais barato do que os outros catéteres, né? E ele ainda manteve a mesma performance que esses outros. Então ele se torna mais barato, mais vantajoso. E esse estudo trouxe também uma permanência média de 10 dias desses catéteres, né? Então, vamos considerar que você tem um catéter que desloca pouco, permanece 10 dias no paciente, em média, tem uma boa performance comparada a outros tamanhos. Boa performance, não. Ele tem a mesma performance, praticamente, comparado a outros tamanhos, né? E ele ainda vem associado a um menor custo. Então, basicamente, é importante. Mas, de uma forma geral, esse estudo ele vem trazer bastante outras características sobre os outros tamanhos de catéter também, que praticamente não tiveram uma alteração significativa de performance. Tá? Não tiveram uma alteração significativa de performance, mantiveram as mesmas performances, mas o que mais importou aí foi esse menor deslocamento e o menor custo-benefício. Então, às vezes, vale a pena ter um catéter menor, onde ele se torna mais versátil e mais compatível com todas as áreas de inserção dos braços, tá? E aí, pessoal, as principais vantagens da utilização de um acesso venoso periférico longo, né, vai ser algumas coisas que o próprio paciente vai ser beneficiado, né? Então, a gente vai substituir essas várias tentativas dolorosas, né? Maior risco de flebite, a gente vai substituir quando a gente coloca um acesso venoso periférico comparado a um acesso venoso periférico curto, por exemplo, um maior risco de infecção, maior tempo de internação, escalonamento para o dispositivo invasivo mais caro, né? Atraso no tratamento, maior risco de trombose e um esgotamento venoso. Então, quando a gente tem aí somente um único dispositivo de escolha na nossa instituição, que seria, não, vamos pôr acesso venoso periférico curto para todo mundo, você tem tudo isso que pode desencadear da sua instituição. Quem aqui, né, que está aqui na nossa live, nunca vivenciou isso, né? Nunca vivenciou várias tentativas dolorosas de punção no paciente, né? Pacientes que fazem flebite por conta de um acesso venoso periférico, que atrasa o tratamento, que desenvolve um maior risco para trombose, e aí aqui a gente pode também colocar como tromboflebite, né, para acesso venoso periférico curto, o escalonamento para o dispositivo invasivo mais caro, ou seja, você acaba pegando e falando, não, vamos para um dispositivo invasivo mais caro, aí vai lá e passa um central, ou passa um pique, né? Esse paciente, por conta, às vezes, da flebite, faz maior tempo de internação. Então, tudo isso gera desconforto, né, para esse paciente, gera complicação para o paciente. Aqui também gera para o hospital custo, né? Gera leito, aqui também para o hospital vai gerar permanência maior dentro do leito, menos giros de leito, maior custo, né? Maior taxa de infecção. Então, isso para um hospital não é bom e não é interessante, né? Mas, quando a gente vai associar aos benefícios do acesso venoso periférico longo, os benefícios dele vai ser aumentar a sobrevida dos acessos venosos periféricos, né? Então, hoje, se você tem, a gente sabe que a nossa prática clínica, a nossa realidade vai ser aí a inserção de um dispositivo que com menos de 48 horas vai perder, né? Então, a gente, com acesso venoso periférico longo, a gente vai conseguir manter uma sobrevida maior dos acessos venosos periféricos, mantendo uma terapia com menos quantidade de acesso venoso inserido dentro desse paciente, tá? Diminui a interrupção e o atraso na terapia, porque se eu tenho um acesso que está ali
totalmente deitado sobre a veia, né, um acesso bom, eu vou ter menos perda. E se eu tenho menos perda, eu vou ter menos interrupção e atraso na terapia desse paciente. Menor número de punção dolorosa e traumática, até porque, como vocês viram naquele vídeo, a ideia é ser utilizada com ultrassonografia, né? Então, a gente vai ter menor dor, tá bom? Menor dor, porque a gente vai funcionar menos, né? Maior satisfação do paciente, porque ele vai ficar muito feliz de saber que ele não vai precisar ser furado o tempo todo. A gente vai ter um menor escalonamento para acessos mais caros e invasivos, menor desperdício do tempo do profissional. Então, sabe aquele acesso periférico curto que você funciona e que perde às 16h40, às 18h45 do plantão? Então, faltando 15 minutos para acabar o seu plantão, você perde o acesso venoso periférico, porque é só nesse horário que acaba, é só nesse horário que perde. Em outro horário não perde. É só nesse horário. Ou é às 6h45 da manhã, ou é às 18h45 da tarde. Então, a gente perde esse acesso e aí a gente tem um profissional que vai precisar ficar ali funcionando e refuncionando o paciente, ocupando mais tempo dele. Então, se esse paciente puder receber um dispositivo que ele vai ficar pelo menos ali 10 dias com esse dispositivo sem perder, são 10 dias que um profissional de saúde não vai precisar perder tempo funcionando, porque perde-se muito tempo funcionando, né? E diminuir o desperdício, porque se hoje a gente funciona um paciente a cada 48 horas, em 7 dias, né, quantos acessos venosos a gente teria jogado no lixo para incinerar e quantos periféricos longos a gente teria jogado no lixo para incinerar? Com certeza, a quantidade de longos seria menor, né? Seria menor. E a gente teria uma redução bastante. Então, quando a gente utiliza, né, acesso venoso periférico longos guiado por ultrassom em pacientes DIVA, a gente tem aí uma canulação na primeira tentativa com acertos de até 94,3%. Então, hoje, a grande ideia, e é o que eu acredito que todos os hospitais devam evoluir para isso, é a implantação de enfermeiros especialistas em punção venosa ecoguiada, né, para que eles possam ter essa taxa de assertividade e a entrega de um dispositivo mais eficaz para o paciente, né? Então, a gente tem todos essas essas, essas qualidades, né, dos acessos venosos periféricos longos, que é justamente para a gente poder mostrar que eles estão vindo para ficar e que eles vão ficar, porque os pacientes hoje precisam, e grande parte dos pacientes hoje que estão utilizando o acesso venoso periférico longo, eles estão observando essa taxa de assertividade, essa taxa de permanência aqui, ó, onde 93% dos pacientes permanecem, né, com os acessos venosos periféricos às vezes até 10 dias, né? Então, tudo isso e até mesmo uma redução de custo bem importante, né? Tudo isso, quando a gente coloca dentro da, do que é estabelecido lá pelo consenso europeu, a gente consegue atingir todas essas taxas também, né? E aí, quando a gente traz aqui para os acessos venosos periféricos longos e fazendo um grande resumo desse consenso europeu, o que ele fala para a gente, né? Ele vai dividir os acessos venosos periféricos curtos entre simples e integrado. Então, se a gente tiver um simples aqui, ó, não DIVA, a gente vai deixar esse catéter por até 48 horas. Então, assim, o que entende-se aqui, ó? Esse paciente não foi com ultrassom e não foi DIVA, ou seja, era um paciente que tinha veias visíveis. Então, a gente vai manter essa terapia, esse catéter nesse paciente por até 48 horas. Né? Agora, se é um paciente DIVA e teve que ser com ultrassom, permanecer com 24 horas. Indicação de urgência e emergência. Quando a gente fala do catéter curto integrado, que é aquele que vem com conector lateral para você já fazer a medicação de imediato, se ele é para um paciente não se ele é usado com ultrassom para o paciente DIVA, vem para esse mesmo caso aqui, ó, terapias com até 48 horas. Agora, se é um integrado, né, com plataforma de estabilização, ele pode ficar até 7 dias aqui.
Agora, se ele não é indicado, mas ele não é indicado para urgência e emergência por conta do seu custo, tá? Que é um custo extremamente mais, um custo muito mais elevado do que o curto simples. Então, às vezes, seria mais interessante a gente ter aqui dentro da nossa linha de escolha hospitalar, né, dentro de um hospital, os acessos venosos periféricos curtos simples, que vai me atender esse público, e depois ele vir processo venoso periférico longo, que vai atender os meus outros pacientes que são DIVA, né? E aí eu posso permanecer com terapia maior do que uma semana, às vezes podendo chegar até mesmo 4 semanas. A gente tem experiência de pacientes que ficaram quase 30 dias, que ficaram, sim, 30, até mesmo 40 dias com acesso venoso periférico longo, tá? E o midline, que é para terapias maior que 4 semanas, né? Pacientes DIVA e não DIVA, vai depender do tratamento desse paciente, mas é a única vantagem que o midline vai ter em relação a isso, a todos esses daqui, é que ele permite uma coleta de sangue diária caso esse paciente precisa. Porém, o seu custo é extremamente elevado hoje dentro do mercado, né? Para ter um acesso venoso periférico, porque toda a terapia que vai ser feita aqui, ela também vai ser feita aqui. Na verdade, elas devem ser feitas na mesma terapia, tá? Então, vai acabar que você tem um custo muito elevado aqui. E aí, às vezes, não sei se vale ou não a pena, entendeu? Trazendo para a realidade das crianças, né? Às vezes pode ter alguém aqui, dá um ok aí se alguém é da PED, né? Se alguém é da pediatria, que hoje a gente tem, né, assim, dentro dos acessos venosos periféricos longos, a gente também vai ter uma opção, né? Então, hoje a gente tem um artigo que fala sobre catéteres venosos periféricos longos em pediatria, né? E é uma revisão de escopo bem bacana, tá? Foi realmente uma revisão bem interessante. Ele vai falar que os acessos venosos periféricos longos nessas crianças tiveram uma taxa de permanência entre 5 e 14 dias. Quem trabalha com PED sabe que isso daqui é um valor sensacional, né? É um período de dia sensacional. Crianças ficam muito tempo, desculpa, crianças ficam pouco tempo internadas. Elas não ficam semanas, elas pioram, mas elas melhoram muito rápido, né? Então, às vezes, só de você ter um catéter ali na criança que dura 5 dias já é excelente. Mas tiveram periféricos longos que duraram até 14 dias, né? E até 86% dos catéteres concluíram a terapia prescrita dentro dessa revisão de escopo, né? Hoje, existe um catéter no mercado da Bibral que é o 24 gauges, que tem 3 centímetros, né? Que é o Deep Access. É um catéter venoso periférico longo para uma criança. Bruno, mas assim, ele não tem o que está descrito na literatura, que é o quê? Os 6 centímetros, né? Realmente, pessoal, tanto a Infusion Nurse Society quanto a HV-Celt, eles classificaram os acessos venosos periféricos somente para adultos e não para as crianças, né? Mas você concorda comigo que um Gelco 24 com 6 centímetros seria um pouco complicado, né? Porque tomaria mais do braço da paciente, dos pacientes, mais do braço das crianças. Então, seria quase todo o bracinho dela. Então, não seria tão conveniente assim para poder dizer que é um periférico longo. Mas a Bebral, pensando nisso, né, ela traz esse catéter periférico longo para a pediatria. Também pode até mesmo ser utilizado na neonatologia. Os catéteres periféricos 24 comum são de apenas 1,3 centímetros, né? Então, tá certo que as veias periféricas da criança são muito mais superficiais, né? Então, se elas são muito mais superficiais, às vezes um desse aqui atenderia. Mas esse daqui é que é o grande
a grande sacada, digamos assim, porque ele vai permanecer durante bem mais tempo no paciente, porque ele vai ter 3 centímetros. Esses 3 centímetros são praticamente o mesmo tanto de que se fosse um Gelco 22, desculpa, se fosse um catéter 22, né? Então, então a gente vai ter também uma outra opção para as crianças em acessos venosos periféricos. Eu tenho passado pelos hospitais e tenho percebido muita gente falando sobre esse, Bruno, mas não tem um periférico longo para as crianças? Tem, né? E para quem trabalha com criança pequena real, sabe que um 24 com 3 centímetros talvez poderia ser perfeito. Se você funciona uma veia com 24 e consegue introduzir um 24 por uma extensão muito maior, a probabilidade desse catéter perder é muito menor. Mas se você também trabalha com crianças um pouquinho mais maiorzinhas, né, um pouquinho mais grandinhas, você pode utilizar, inclusive, o 22 longo, né? O catéter 22, né, o de 22 gauges longo. E aí você utilizaria tanto na pediatria quanto na neonatologia, né? E aí, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse catéter periférico de 6,4 centímetros, que teve uma boa performance, né, com uma quantidade de N de pacientes bem importante, né? Geralmente, esse catéter ele é feito de poliuretano, né? Com uma tecnologia Serton, que é uma tecnologia é, 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 bastante compatível, né? Que a sua principal característica é a compatibilidade com o sangue, com a temperatura do sangue, inclusive. Esse catéter ele vem com uma trava de segurança passiva que impede, logo após a punção, né? Que impede a perfuração do profissional, né? E algum tipo de acidente de trabalho com esse profissional. Ele vem com o bisel universal, né? Que tem uma excelente perfuração sobre a pele, um metal eletropolido que é feito justamente, né, a ponta dele vem com material eletropolido que é justamente para você conseguir visualizar a ponta desse catéter e até mesmo toda a extensão dele de uma forma muito mais nítida sobre o ultrassom, né? E vem com uma câmera também de flashback ampliada, que é onde você consegue ver o sangue retornando, o sangue retornando aqui para essa parte mais para essa câmerazinha aqui, né? Então você teria um catéter bem mais um catéter aí totalmente atendendo às necessidades de todo mundo, né? E aí, pessoal, eu acho que eu falei um pouquinho sobre os acessos venosos periféricos longos. Espero que vocês tenham compreendido. A gente pode abrir aqui algum espaço para algumas perguntas. Eu acho que o mais importante é a gente entender as definições do que são os acessos venosos periféricos hoje, né? A compreensão dessa divisão entre um catéter venoso periférico longo, um curto, e o que de fato é um catéter venoso periférico longo, né? E essa complicação de nomenclatura que se é feita em relação ao mini midline, midline e periférico longo. Então, midline é aquele que a gente vai inserir igual pique, né? Midline é aquele que a gente vai inserir igual pique, e os acessos venosos periféricos longos ou mini midline, então periférico longo pode ser chamado de mini midline, mas um mini midline e um periférico longo não pode ser chamado de midline, porque são coisas completamente diferentes, inclusive muito bem descritas em todas as literaturas. Todas as literaturas vão trazer para a gente a diferença entre midline e mini midline, ou até mesmo periférico longo. Mas hoje a literatura mais atual que a gente vai ter, né, vai ser a europeia, que vai trazer para a gente a nomenclatura de
periférico longo. Então, a gente vai ter periférico curto, periférico longo e midline. E dentro do escopo da Infusion Nurse Society, também vai estar periférico curto, longo e midline. Então, a gente só precisa ter essa consciência e o mais importante é a sua indicação, né? Que é para os pacientes DIVA. Então, Bruno, mas é para a gente substituir, então, o periférico curto pelo periférico longo? Não, não é para substituir o periférico curto pelo longo. É só mais uma indicação. Porque a gente sabe que na nossa prática, né, e o que a gente tem dentro dos hospitais, é de fato aquela padronização de catéter que é um para todo mundo. Mas assim, você já imaginou se você fosse numa loja de roupa e chegasse lá, só tem o tamanho M, né? Não dá. Então, só poderia ir nessa loja de roupa os pacientes que vestissem M. Ou você sairia de lá com uma roupa muito apertada, ou às vezes muito folgada, ou do tamanho ideal. Então, a mesma coisa funciona para o hospital. As pessoas têm corpos diversos, as pessoas têm veias diversas, as pessoas têm terapias diversas. As veias, elas foram feitas para serem elásticas mesmo e diferentes mesmo, né? Para suprir a necessidade de cada paciente. Então, a gente precisa também ter tamanhos diferentes de catéteres e formatos diferentes de catéteres para esses pacientes que são diversos. Então, basicamente, os acessos venosos periféricos curtos vão ser indicados para os pacientes que precisam de uma terapia curta e que dentro da terapia, né? E os acessos venosos periféricos longos para os pacientes que são de difícil acesso para uma terapia de curta e médio prazo. Já o midline para uma terapia mais prolongada, mas também para pacientes DIVA. E aí eu acho que ficou um pouco claro, né, sobre vocês compreender essa diferença e o que é um acesso venoso periférico longo, para que a gente possa agora trabalhar dentro das nossas instituições uma possibilidade de diferenciação e mais opções de catéter para esses pacientes. E aí eu acho que, não sei se a Beth vai querer abrir para algumas dúvidas. Obrigada, Bruno, parabéns. Muitas pessoas aqui no chat falando que sua aula foi excelente, muito esclarecedora. A gente está quase terminando essa live, mas eu acho que dá tempo de responder duas perguntinhas que vieram aqui no chat, pode ser? Sim, claro. Ah, então tá bom. A primeira que a gente tem aqui é: existe risco de extravasamento e infiltração ao pulsionar uma veia basílico-braquial com acesso venoso periférico longo? Ou depende da quantidade de catéter inseridos dentro do vaso? Isso. Então, aí a recomendação de todas as literaturas hoje, né, inclusive dentro da própria Infusionary Society, quando a gente olha aquele quadrinho dela lá, sobre as indicações e escolha de sítio, né, ela vai falar que as únicas veias, que são aquelas veias do pique, ainda, então, ou seja, as veias basílica, braquial, elas vão ser indicadas somente para o catéter midline. Então, sim, existe, porque essas veias elas são veias mais profundas. Por mais que a gente insira um catéter maior, ou até mesmo a grande quantidade de veia, de catéter dentro da veia, pode existir esse extravasamento. Mas a gente também tem que observar que hoje existe uma carência de literatura em relação à utilização de veias do PIC para catéteres venosos periféricos longos. Então, a gente ainda não sabe dizer essa taxa de complicação, porque a própria complicação da infiltração e extravasamento pode acontecer tanto com periférico longo quanto periférico curto, porque é um acesso venoso periférico, inclusive até mesmo com o próprio midline, né? Pode haver esse risco de extravasamento. Então, acho que carece um pouco mais de estudos para saber se a utilização dessas veias em catéteres um pouco maiores, né, poderia ser viável ou não. Mas a gente tem que lembrar que eles são catéteres venosos periféricos, né, e que essas veias profundas elas devem ser guardadas para
acessos venosos periféricos centrais, como, por exemplo, o PIC, ou um PIC-PORT, ou alguma coisa assim. Às vezes você vai estar ali utilizando um periférico longo em uma via do PIC, e aí na retirada você faz uma trombose, uma tromboflebite, e você acaba inutilizando essa veia para um possível PIC, ou para um possível para um possível outro acesso venoso periférico. E que esses acessos venosos periféricos longos, eles foram feitos para braço e antebraço, mas veias superficiais, tá? Então, realmente não vale a pena. Mas eu também não sei te dizer assim, dentro de números de literatura, porque a gente não tem. Perfeito, Bruno, obrigada. Acho que tudo se resume a plano de acesso vascular para o paciente, né? A Exato. gente deixar de ser menos, a gente deixar de ser reativo ao processo de diagnóstico e terapia vascular do paciente e passar a ser proativo, né? Agente de transformador na terapia vascular do paciente. Veio uma pergunta bem interessante aqui no chat, acho que vale a pena ler agora para a gente finalizar. O Emerson, ele disse assim: boa noite, pessoal. Emerson, especialista de terapia intravenosa do Hospital Samaritano em Gianópolis, aqui de São Paulo. Recentemente, nós testamos e padronizamos o GPX aqui. Gostamos muito da aquisição. Pensando nos pacientes que conseguiram manter o dispositivo por mais de 2 semanas, o que vocês recomendam sobre manutenção e cobertura manutenção das coberturas e extensores? Então, assim, né, o que foi utilizado naquele estudo que eu mostrei para vocês, né, da permanência daqueles catéteres, foi a estabilização comum, tá? Não foi a utilização de estabilizadores mesmo, foi somente a estabilização comum com curativo, tá? E extensores não foi descrito se foi utilizado, por exemplo, Polyfix, ou somente algum conector valvulado, ou alguma coisa assim do tipo. Então, assim, hoje a gente, é como eu falei para vocês, a gente ainda está avançando muito nesses acessos aos nossos periféricos longos e a gente precisa ver direitinho. A questão, eu acho que o que vale a pena é a utilização de algum tipo de extensor de curto calibre, né? Às vezes a gente tem extensores de calibres um pouco maiores que podem fazer com que tenha pressão para dentro do catéter, retorno de sangue e oclusão desse dispositivo. Então, se você puder utilizar algum extensor com calibre menor, tá? De menor e principalmente, né, de preferência, com algum conector valvulado na ponta, você vai manter esse catéter com certeza tranquilamente por mais tempo. Então, assim, o recomendado hoje não existe nenhuma literatura que vá dizer que é necessário a utilização de estabilizadores em acessos venosos periféricos longos. Os estabilizadores que eu falo Statilox, Griplox, essas outras, qualquer outra coisa que você possa ali colar o catéter na pele para manter. Então, não existe, até porque não foi criado ainda algum estabilizador propriamente para esses tipos de catéter, né? Então, vale a pena a gente tentar. E também, eu acho que levando em consideração, principalmente o Deep Access, que é o que você usa, Emerson, ele tem a saída dele muito parecida com o acesso venoso periférico comum, que a gente já utiliza o THDerm ou qualquer outra película transparente que você tiver, que você achar melhor, ela vai cobrir e ela vai estabilizar muito bem. Para extensores, eu acredito que a extensão de menor espessura é melhor do que conectar um conector valvulado direto, porque você tem menos manipulação ali no catéter e ele pode ter menos movimentação e possível, por exemplo, flebite mecânico ou algo do tipo. Então, extensor de baixo calibre e conector valvulado na extensão e película transparente. Acho que o segredo é não pesar no catéter, né, É, Bruno? não Que às pesar. vezes pesa, faz aquele movimento de pistão, né, na inserção. Acho que dá mais tempo da gente responder só mais uma, pode ser? Foi uma dúvida que veio algumas vezes. O acesso venoso periférico longo daria para o paciente receber nutrição parenteral? Então, aí se for a nutrição parenteral própria para a rede venosa periférica,
né, com a osmolaridade menor, reduzida, ele, na verdade, acredito que ela é a melhor indicação, inclusive não a utilização de um acesso venoso periférico curto, né, mas a utilização de um acesso venoso periférico longo, tá? Então, se possível, né, a utilização de um longo para o periférico, essa terapia, né, A nutricional, nutrição melhor parenteral. ainda. Perfeito. Pessoal, antes da gente dar tchau para vocês e agradecer a presença de cada um, vou pedir para que vocês, por gentileza, preenchessem esse forms que foi encaminhado aí no chat. É muito importante para a gente saber sobre o feedback de vocês, o que que vocês gostaram, o que que vocês não gostaram, o que que a gente pode melhorar para uma próxima oportunidade. E aí eu vou fazer um último pedido antes de fazer o agradecimento final. Se vocês pudessem, se vocês gostaram dessa live, evidentemente, reagir aí com o coração para eu printar esse print aqui da minha tela e mandar para as nossas redes sociais e dizer o quantas pessoas estavam conectadas. Então, se vocês puderem reagir aí com o coração para eu poder fazer isso, ia ser muito bacana para a gente. Aí, muito obrigada. Ah, que demais, tá lindo, tá lindo. Ai, que pena que a gente não consegue abrir a câmera para tirar uma foto, né? Mas eu acho que o coração já diz muita coisa. Que bom que vocês gostaram. Acho que essa é a primeira de muitas, né, Bruno? Com certeza. Aguardem aí as próximas comunicações. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Esse momento foi preparado com muito carinho pela gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bruno? Tchau, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos e estou aí à disposição para o que vocês precisarem. Muito, muito obrigada, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais.